6 comidas que não aumentam o açúcar no sangue e a melhor dica para diabetes. Mais de 1000 amputações acontecem todos os dias por causa da diabetes. 1000 pessoas que perdem um pedaço do próprio corpo. E o mais assustador, muitas delas achavam que estavam fazendo tudo certo. Seguiam o que escutaram a vida inteira, comiam o que parecia saudável, evitavam doces. Mas mesmo assim, o açúcar no sangue subia sem parar. O perigo não está apenas no que é doce. Ele se esconde nos detalhes, nas rotinas, nos alimentos que parecem inofensivos. E se você tem mais de 60 anos, esse risco é ainda maior. Com o tempo, o corpo perde resistência, o pâncreas trabalha com mais dificuldade e a resposta à insulina começa a falhar. É por isso que muitos idosos, mesmo cuidando da alimentação, acabam adoecendo e não entendem o motivo. A maioria não tem culpa. Foram ensinados errado. Disseram que bastava cortar o açúcar, evitar sobremesas e pronto. Mas a realidade é outra. Existem comidas que disfarçam o perigo. Comem devagar, se acumulam no sangue e provocam inflamação, dores articulares, visão turva, problemas nos rins, nas pernas e até no coração. Agora imagine que você pode continuar comendo bem, com sabor, sem medo da glicemia subir. Que pode descobrir alimentos que trabalham a seu favor, estabilizam o açúcar no sangue e ainda ajudam a proteger os órgãos mais importantes do corpo. Não estamos falando de dieta rígida, mas de inteligência alimentar. E neste vídeo, você vai conhecer 6 dessas comidas que não aumentam o açúcar no sangue. E mais, no final, eu vou revelar a dica mais poderosa para quem tem diabetes. Uma dica simples, mas que quase ninguém conhece e que pode transformar completamente sua saúde. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio vê o perigo e se esconde. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Hoje, você vai aprender a reconhecer esses perigos escondidos no prato, para viver com mais saúde, leveza e longevidade. Mas antes, me responde uma coisa. Você já conhece alguém que teve diabetes e não conseguiu controlar? Escreva aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo e escreva junto. Minha saúde é prioridade. Eu leio todos os comentários e quero saber de onde vem esse exército de pessoas que está buscando sabedoria para viver melhor. Agora que você entendeu o que está em jogo, vamos direto para o primeiro ponto que pode mudar sua alimentação de forma inteligente. A glicemia não depende só do açúcar. Durante anos, muita gente acreditou que controlar a glicose era apenas uma questão de cortar o açúcar do café, evitar sobremesas e fugir dos refrigerantes. Mas a realidade é bem diferente. Existem alimentos que não têm gosto doce, não têm açúcar na composição e, mesmo assim, fazem o açúcar do sangue disparar. São verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Quando o corpo recebe certos tipos de carboidratos ou alimentos com alto índice glicêmico, mesmo que não sejam doces, ele responde rapidamente com uma liberação intensa de glicose na corrente sanguínea. E quanto mais vezes isso acontece, maior é o desgaste do pâncreas, maior é o acúmulo de gordura nas vísceras, maior o risco de desenvolver complicações sérias. Em muitos casos, o paciente chega dizendo que come só arroz, pão, um pouco de fruta e ainda assim não entende por que está com a glicose alta. O problema está na repetição silenciosa de escolhas que parecem inofensivas. O pãozinho branco, por exemplo, tem o mesmo impacto no açúcar do sangue que um refrigerante comum. Mas por não ter gosto doce, ele engana. É por isso que tantos idosos fazem de tudo, tomam remédio, fazem dieta e mesmo assim não conseguem controlar a diabetes. Eles estão lutando contra um inimigo que não enxergam. E esse inimigo mora dentro da cozinha. Não se trata apenas de parar de comer doces. Trata-se de entender como o corpo reage ao que você come. Trata-se de sabedoria. Quando a gente compreende que a glicemia pode ser influenciada por alimentos comuns, começamos a observar o prato de outro jeito. O segredo está na combinação certa, na quantidade certa, no tipo de alimento.
E principalmente na escolha diária de coisas que alimentam o corpo sem prejudicar o sangue. É por isso que o foco agora precisa ser outro. Quais são os alimentos que trabalham ao nosso favor? Quais são aqueles que, mesmo sendo saborosos e acessíveis, mantêm o açúcar estável e ainda oferecem proteção natural para quem já sofre com a glicose alta? Agora é hora de olhar para o que realmente funciona. Alimento. Número 6. Tomate. Pouca gente sabe, mas o tomate é um verdadeiro aliado para quem vive lutando contra a glicose alta. Ele é um dos alimentos mais simples, baratos e presentes no prato do brasileiro, mas raramente valorizado como deveria. Rico em licopeno, uma substância com forte ação antioxidante, o tomate protege as células contra danos causados pelo excesso de açúcar no sangue e pela inflamação crônica que atinge muitos diabéticos. Além disso, o tomate tem baixíssimo teor de carboidratos, o que significa que ele praticamente não impacta na glicemia. Pode ser consumido cru, em saladas, refogado, batido em suco com limão ou até em sopas. Mas aqui cabe um alerta: é preciso cuidado com molhos industrializados. Muitos deles, apesar de serem feitos com tomate, são cheios de açúcares escondidos, conservantes e ingredientes que anulam os benefícios da fruta. Outro ponto interessante é que, por conter fibras e água, o tomate ajuda a dar saciedade, o que reduz aquela vontade de beliscar o tempo todo. E quando combinado com uma gordura boa, como o azeite de oliva, o corpo absorve ainda melhor o licopeno, que também é conhecido por ajudar na saúde da próstata, especialmente nos homens acima dos 60 anos. É o tipo de alimento que pode estar presente no almoço e no jantar todos os dias, sem medo. Ele hidrata, nutre, regula e protege. Tudo isso com poucas calorias e sem desequilibrar a glicemia, e justamente por ser simples, às vezes passa despercebido. Mas a sabedoria está em valorizar o essencial, e o essencial, quase sempre, está nas pequenas escolhas do dia a dia. Alimentos. Número 5, 4 e 3. Ovos, cacau e berinjela. Logo depois do tomate, entram 3 alimentos que formam uma base poderosa para quem precisa manter a glicemia sob controle e, ao mesmo tempo, fortalecer o corpo por dentro. Começando pelos ovos. Por muito tempo, a gema foi vista como vilã, acusada de aumentar o colesterol. Mas hoje, a ciência já deixou claro: o problema nunca foi o ovo. Foi o exagero e o contexto alimentar. O ovo inteiro é uma das fontes mais completas de proteína, vitaminas do complexo B, colina e antioxidantes que protegem os olhos e o cérebro. E mais importante, não contém carboidratos, ou seja, não aumenta o açúcar no sangue. Além disso, o ovo é acessível e versátil. Pode estar no café da manhã, no almoço, cozido, mexido, em receitas. E diferente de alimentos ultraprocessados, ele alimenta de verdade. 1 ou 2 por dia, consumidos de forma equilibrada, ajudam a manter a saciedade e a estabilizar a energia do corpo ao longo do dia. Já o cacau, quando consumido da forma certa, é praticamente um remédio natural. Rico em flavonoides e antioxidantes potentes, ele atua diretamente na sensibilidade à insulina, na saúde do coração e até no humor. Mas atenção, não estamos falando de chocolate ao leite ou cheio de açúcar. O benefício está no cacau puro ou no chocolate com mais de 70% de concentração. E a dose certa também importa. Cerca de 30 gramas por dia já é suficiente. Mais do que isso não traz benefício adicional e ainda pode atrapalhar. E entre os vegetais, a berinjela merece destaque. Quase sem calorias, com fibras solúveis e uma capacidade surpreendente de ajudar a reduzir o colesterol ruim, ela também contribui para controlar a glicemia. A fibra da berinjela age como uma esponja dentro do intestino, diminuindo a velocidade com que o açúcar dos alimentos chega ao sangue. Assada, cozida, grelhada ou até batida em sucos naturais, ela é uma aliada de peso para quem quer cuidar da saúde com inteligência.
Esses 3 alimentos, quando incluídos com regularidade, criam uma base sólida para uma alimentação que nutre sem agredir e mostram que é possível comer bem, com sabor, sem abrir mão da saúde. Alimentos. Número 2 e 1. Peixe e café sem açúcar. Poucos alimentos oferecem tantos benefícios para o corpo quanto os peixes. E aqui não estamos falando apenas de salmão ou atum. Mesmo o peixe mais simples, aquele que se encontra facilmente na feira ou no mercado da sua cidade, já carrega propriedades valiosas. Fonte de proteína leve, fácil digestão e gorduras boas, o peixe ajuda a proteger o coração, melhora a circulação e contribui para a estabilidade da glicemia. É um alimento que nutre sem sobrecarregar, ideal para quem vive com o desafio de manter o açúcar sob controle. No consultório, atendi um paciente que, por anos, evitava peixe por achar que era caro ou difícil de preparar. Após uma conversa simples, ele decidiu incluir sardinha 2 vezes por semana. Em menos de 3 meses, seus exames mostraram uma melhora considerável na resistência à insulina. E o mais interessante é que ele gastava menos com alimentação e se sentia mais leve, com menos dores e mais disposição para caminhar. Outro elemento surpreendente é o café. Mas aqui vai um alerta importante. O café só ajuda quando é consumido da forma correta. Coados ou expressos, sem açúcar, com moderação. 3 xícaras por dia, de 200 ml cada uma, já são suficientes para aproveitar os benefícios. Estudos mostram que pessoas que mantêm esse consumo têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, o café contém compostos bioativos que ajudam a proteger as células do pâncreas e melhorar a sensibilidade à insulina. Mas a maioria ainda insiste em tomar café com açúcar, adoçando o que já é naturalmente amargo. E nesse detalhe está o erro. O açúcar, mesmo em pequenas quantidades ao longo do dia, se acumula e altera toda a resposta do corpo. Por isso, quem consegue fazer a transição e reduzir aos poucos o açúcar do café costuma perceber em pouco tempo a diferença no controle glicêmico. E mais do que isso, recupera o verdadeiro sabor do café, aquele que desperta, aquece e protege. A melhor dica para quem tem diabetes: o teste de verdade. Durante uma consulta, um paciente me contou que toda vez que comia abacate, sua glicemia subia. Na hora, confesso que duvidei. Afinal, o abacate é uma fruta rica em gorduras boas e com baixo teor de açúcar. Mas ao invés de discutir, propus que fizéssemos um teste ali mesmo. Medimos a glicemia em jejum. Ele comeu o abacate e 2 horas depois repetimos o exame. O resultado não mentiu. A glicose dele havia disparado. Naquele dia, ele não aprendeu apenas sobre o abacate. Aprendeu sobre o próprio corpo. Cada organismo tem uma resposta diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. E o erro está em seguir dietas genéricas, sem escutar o que o corpo está tentando dizer. Por isso, a dica mais valiosa que posso te dar não está em um alimento, mas em um gesto simples: testar sua glicemia 2 horas depois de comer. Um pequeno aparelho, o glicosímetro, pode mostrar o que está escondido. Ele revela a verdade silenciosa que muitos ignoram por anos. Para quem não tem diabetes, o valor ideal após 2 horas de refeição é até 140. Para quem já tem o diagnóstico, esse limite sobe para até 180. Acima disso, o alerta está aceso. Significa que algo na sua refeição está desequilibrado. Talvez a quantidade, a combinação ou até o horário. Mas quando se testa, se aprende. E quando se aprende, se escolhe melhor. Esse hábito transforma. Faz o paciente sair do escuro, parar de depender apenas de palpites e entrar num caminho de consciência alimentar real. Testar é como abrir os olhos, é colocar luz onde antes só havia dúvida. E quanto mais cedo isso é feito, mais chances se tem de evitar complicações. Como dizia Sócrates, quem conhece o próprio corpo vive em paz com ele.
Não existe sabedoria maior do que entender como o seu próprio sangue responde ao que você coloca no prato. É esse conhecimento que salva vidas em silêncio. Cuidados essenciais na escolha dos alimentos. Saber quais alimentos ajudam é um grande passo, mas tão importante quanto isso é saber como usá-los. Às vezes, o problema não está no alimento em si, mas na quantidade ou na forma como ele é combinado com outros. O corpo não entende só o que se come, mas também quanto se come e como isso se encaixa na rotina. Um alimento saudável pode perder seu benefício quando consumido em excesso ou misturado com ingredientes errados. É o caso de um prato cheio de arroz branco com uma pequena porção de legumes. Embora os legumes sejam benéficos, a carga de carboidratos acaba sobrecarregando o sistema. Por outro lado, ao inverter essa proporção e colocar mais vegetais, uma proteína leve e reduzir o arroz, o efeito é completamente diferente. Outro ponto essencial é ler os rótulos com atenção. Muitos produtos vendidos como saudáveis estão cheios de açúcares escondidos, farinhas refinadas e aditivos que aumentam a inflamação silenciosa. É preciso enxergar além da embalagem bonita. O verdadeiro cuidado está nos detalhes. E ainda existe um fator que poucos levam em conta: a frequência. Comer bem de vez em quando não resolve. O que muda a saúde é a constância. É transformar o bom hábito em prática diária. É fazer das escolhas certas uma rotina silenciosa, mas poderosa. Isso é o que constrói, a longo prazo, um corpo mais equilibrado, com mais energia e menos sofrimento. Por isso, se você está realmente decidido a aplicar esse conhecimento no seu dia a dia e quer transformar sua alimentação de forma prática, simples e eficiente, eu recomendo que você conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi feito para quem quer colocar tudo isso em ação com facilidade. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é um produto qualquer. É uma ferramenta de transformação, que pode ser o ponto de virada na sua caminhada por mais saúde. E me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo. É sempre emocionante ver até onde essa mensagem está chegando. E se este conteúdo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, escreva nos comentários. Minha saúde é prioridade. Cada comentário que recebo aqui mostra que não estamos sozinhos. Existe uma multidão de pessoas buscando viver com mais sabedoria, mais leveza e mais tempo ao lado de quem ama. E se você quiser dar o próximo passo nessa jornada, o nosso guia de receitas para não ficar doente pode ser a ferramenta ideal. Ele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Foi criado com muito cuidado, pensando exatamente em você, que não quer mais errar na alimentação e está pronto para transformar a própria saúde com escolhas simples, acessíveis e verdadeiras. Lembre-se, o tempo passa, mas cada decisão que você toma hoje pode construir um amanhã mais forte, mais estável e mais feliz. Porque viver bem não é sorte, é decisão. E toda decisão começa com um passo. Que o seu seja agora.